graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja chegando até a sua casa, a sua vida, a sua família. No poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Estamos hoje com mais um culto. E desta vez, como nós estamos aí bem vizinhos, próximos das eleições, com uma palavra para dar uma ajuda, alguma orientação, no sentido de colaborar com todos aqueles que pretendem votar e gostariam de tentar fazer da melhor maneira possível, sem indicar ninguém, sem entrar nesse mérito, mas orientando conforme a palavra do Senhor. Vamos então orar a Deus, cantar os louvor e em seguida estaremos entregando a palavra. Pai Celestial, nós abrimos este culto louvando e agradecendo o seu nome, que o Senhor esteja nos abençoando, em nome de Jesus Cristo. Amém.
seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Obrigado. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Bendito seja o teu nome maravilhoso. Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Em nome de Jesus. Nós estamos aí em tempos difíceis, enfrentando tempos difíceis, tempos apocalípticos, né? E podemos imaginar que, mesmo ainda não sendo verdadeiramente as profecias do Apocalipse, mas o tempo ele é voltado para o fim dos tempos. E, como isso, a maldade do ser humano tem aumentado cada vez mais. E a gente, como cristão, a gente muitas vezes tem aquela dificuldade de compreender e de fazer escolhas. E a palavra de Deus, ela nos coloca que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Nós estamos aí, voltamos para o dia 15 de novembro, o pleito para escolhermos prefeito e vereadores. Nós não podemos adivinhar ou ter uma revelação em quem votar. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos dá muitos elementos, alguns princípios que podem nos ajudar. Saber se a gente vai acertar ou não é uma outra situação, porque se trata do ser humano e só Deus conhece o ser humano. Às vezes a gente vota numa pessoa imaginando coisas e de repente ela lá no poder ela se transforma, né? Eu creio que isso é uma coisa que pode acontecer. Mas de uma maneira ou de outra, existem algumas coisas e alguns fundamentos que é muito triste quando a gente, como cristão, a gente quebra ele. A gente já vota sabendo que as coisas estão daquele jeito. Então, no sentido de ajudar, de poder clarear, eu vou compartilhar com vocês. Ele foi publicado na época no jornal Cidade Gospel. E a gente vai atualizá-lo de uma maneira simples, não muito grande, para que a gente possa compreender e poder, então, ter um norte, uma bússola. A palavra de Deus diz que, não havendo profecia, o povo se corrompe, né? Então, acabam perdendo o parâmetro. E a gente acaba vendo, muitas vezes, o cristão fazendo coisas nas eleições muito tristes. Mas, então, a nossa intenção aqui é ajudar você, a mim e a todos aqueles que querem errar menos. Porque a palavra nos orienta, e nem sempre a gente vai encontrar alguém que preencha tudo isso, mas com certeza vai impedir que a gente vote de uma maneira intencionalmente mal. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar agora, que o Senhor esteja nos abençoando, nos orientando, nos ajudando nessa direção, em nome de Jesus. A primeira coisa que nós podemos colocar aqui é o primeiro fundamento a entender. Dizer assim: não escolher candidato vendo propaganda na TV. Nós estamos cansados de ver TV, rádio, jornal. Nós estamos cansados de ver que a imprensa, a mídia de uma maneira geral, ela já é tendenciosa, e também os candidatos, quando estão se utilizando dela, são superficiais. Existe um princípio lá em Provérbio 14:15. Ele fala: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, qual que é a regra básica que ele coloca aqui? Atenta para os seus passos. Isto é, se é um candidato que já está aí nesse mandato, olha, eu pretendo fazer, antes de pretendo fazer, veja o que ele já fez. Analisa o que ele já fez. Fala para mim o que você já fez. Por quê? Quem está querendo ser reeleito precisa dizer o que já fez de bom. Se o que ele apresentar não ajudar, você já sabe que não vai adiantar muito. Mostre o que você já fez. Aquele que não é, porque ele fala, o simples dá crédito a toda palavra, acredita em tudo que está ouvindo. Mas o prudente, ele atenta para os seus passos. Então ele começa a fazer uma avaliação, que a gente não julga a pessoa porque não somos juízes, a gente julga os atos. Então o sujeito, o que ele fazia de bom para a sociedade, seja um grupo,
algumas pessoas, algum trabalho que ele já tinha. Porque se ele pleiteia ser prefeito ou ser vereador, ele é alguém que de alguma maneira ele representa, ele tem experiência, está trabalhando para determinado setor da sociedade e agora quer expandir, quer ampliar. Ah, o sujeito não fez nada. Bom, meu querido, se ele não fez nada, a motivação dele não é ajudar alguém. Segundo, cuidado com propagandas sobre o que vai fazer o candidato. Provérbios 13:16 diz: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Isto é, tem gente que promete fazer tanta coisa que em 4 anos só Deus poderia fazer. Ele parece ser Deus. Ele faz um programa de... é um livro. Mas como você vai fazer isso em 4 anos? Já começa aqui, o primeiro ano já está acertado o valor a ser utilizado no ano seguinte. Então já começa por aí. Então, o que a gente tem que olhar? Avaliação. É se aquilo que está sendo apresentado como projeto é algo viável, é algo realmente que possa, especialmente de acordo com as necessidades, o que a gente tem falado quando a gente conversa com um candidato. A coisa mais fácil de se saber, de se poder fazer uma administração justa, seja ela como vereador, no seu papel de não só de fiscalizador, mas também daquele que apresenta requerimentos, é você saber o que cada bairro precisa. Saber, você chega lá na Vila Lorina, chega no Jardim Cruzeiro, Jardim Márcia, em cada bairro você vê o que ele precisa, qual é a maior, elejam a maior necessidade do bairro. E isso é algo viável, então a gente vê por aí, a gente consegue ter uma ideia se é viável ou não. Terceiro, diga-me com quem tu andas e te direi quem és. Provérbios 13:20 diz: procura a companhia dos sábios, e assim você se tornará sábio também. Mas se você está sempre junto de pessoas irresponsáveis e tolas, acabará sendo mal com elas. Então, acho que uma das coisas muito importantes é a ficha limpa, né? Ficha limpa. Você vê o tipo de associação que faz o candidato, ou já vinha fazendo, que grupo que ele representa, quais são os interesses que ele representa, para a gente saber se merece o nosso voto ou não. No final eu vou contar uma pequena parábola, que eu já ilustrei há muito tempo atrás, mas eu não me lembro se isso já estava sendo gravado. E ela vai ajudar a gente a compreender bem tudo que eu estou passando. O quarto fundamento: observe se não há suspeita de corrupção na vida dele. Não necessariamente, porque às vezes o sujeito nunca foi candidato, mas já tem suspeitas de falcatruas. Então o indivíduo já está manchado com algo ilícito na sua vida, né? Isaías 1:23 da Bíblia Linguagem de hoje diz assim: as suas autoridades se revoltaram contra Deus e fizeram amizade com ladrões. Recebem parte do que os ladrões roubam e não dão atenção aos problemas das viúvas e dos órfãos. Então, uma das coisas muito importantes, o cristão, a gente sabe que Deus abomina a corrupção. Então, quando a gente já vota em alguém que está voltado para a corrupção, tem suspeita que já estão aí investigando, e a gente sabe que na justiça brasileira, ainda mais agora com essas tomadas de decisão do Supremo, a gente sabe que isso vai demorar, e se chegar a bom termo, com certeza das eleições não, mas num prazo curto. Então a gente precisa ter como parâmetro pessoas que não estejam envolvidas no meio, ainda que vai provar sua inocência, mas que não estejam envolvidas em situações, seja na vida pública ou na vida privada também, porque às vezes de repente a empresa já tem atitudes, né, nas suas empresas, nos seus trabalhos, que também há suspeita. Vamos assim, moral e bons costumes. Quinto, observe se não enriqueceu com dinheiro público ou dinheiro suspeito. Provérbios 29:4, também na Bíblia da Linguagem de hoje, ela diz: um rei justo e honesto ajuda seu país a crescer e viver em paz. O rei que quer ficar rico à custa do povo acaba destruindo a nação. Então, uma das coisas mais tristes que nós vemos é que o sujeito, quando ele entra na política, ele não tem nada. Depois do passar do tempo, o sujeito está rico. Então é claro que quando
se alguém que está querendo a reeleição, ele tem que ter uma vida pautada pela honestidade, nada de suspeito. E se alguém que quer adentrar, é só ver a história da sua vida, se aquilo que ele adquiriu foi conforme, como muitas pessoas abriram empresas, são empresários, pessoas que têm aí a sua empresa, trabalhou, lutou, batalhou. Então esse não tem. Se a gente errar lá na frente, pelo menos até esse momento, o sujeito trabalhou corretamente, a pessoa trabalhou corretamente. Sexto, votar em quem faz justiça aos necessitados. Quer dizer, quem já trabalha. Provérbios 31, 8, 9 diz: abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados, abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados. Eu creio que uma das coisas importantes, às vezes a pessoa vota porque recebeu um bujão de gás, uma coisa ou outra, mas a pessoa ela nunca ajudou pessoas pobres. Então o que acontece? Quem sempre são os mais sofridos no meio público, nas administrações, são os pobres. Não tem outro recurso. Então, vota numa pessoa e esquece que depois que ela estiver lá, ela vai esquecer as pessoas mais necessitadas. Então a gente precisa estar olhando quem realmente se preocupou com as pessoas mais pobres. Para prefeito, tanto quanto para vereador. Porque senão nós vamos ter uma Câmara municipal que não olha a necessidade da população mais carente. Vamos ter um prefeito que não olha a necessidade da população mais carente, especialmente no quesito saúde. Saúde, emprego, quer dizer, trabalha muitas vezes fazendo coisas bonitas, mas não atinge a camada mais pobre. Então é muito importante, especialmente porque a maioria é pobre. Então muitas vezes vai no discurso e acaba esquecendo que quando estiver com o poder, ela não vai se lembrar dos mais pobres. Então é muito importante para que você não caia nessa situação. Aí depois são 4 anos, né? Sétimo, que candidato não merece seu voto de jeito nenhum. A Bíblia fala em Provérbios 3:11. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. Plantou, colheu, não é? Então a gente precisa ver as pessoas que defendem projetos não somente bíblicos, que vão contra a vida, que vão contra as coisas que são importantes para a sociedade, né? Pessoas que defendem aborto, a liberação de drogas, coisas desse tipo. A gente precisa tomar muito cuidado. Pessoas que valorizam situações ou atitudes ou leis que acabam prejudicando muito mais do que beneficiando, né? Beneficia uma classe já abastada, como dizia o meu falecido professor de geografia, aos mais cada vez mais, aos menos cada vez menos. Oitavo, o mais importante a fazer, uma coisa que o cristão brasileiro precisa readquirir, o costume orar a Deus. Em 1 Timóteo 2:3 diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. E também, em Romanos 13:1 ele fala: porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então a gente sabe que ninguém entra se não for a permissão de Deus. Não entra. Muitas vezes é eleito. Vocês se lembram do Tancredo Neves? Quem não conhece, vê a história. Ele não chegou a tomar posse. Não, Deus não quis ele lá, ué. A vontade de Deus é feita. Mas é importante que a gente ore, porque a gente vê muitas vezes cristãos aí brigando, essa divisão que ficou, uns defendendo candidato de esquerda, de direita, de centro, ninguém ora mais. É uma preocupação defendendo bandeira. Gente, nós temos um compromisso com o reino de Deus. Agora, na cidade que a gente mora, no país, toda vez que chega, já que nós estamos num sistema democrático, mas acima de tudo a gente precisa orar a Deus, pedir a Deus a direção para que a gente não faça as coisas, a gente não acabe participando de coisas que depois a gente possa se arrepender. 9. Irmão vota irmão. 1 Coríntios 5, 11 e 13 diz assim: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal nem ainda comais. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então, quando nós vemos pessoas utilizando a igreja
pastores, enfim, para a política, aquilo que devia ser o reino de Deus, quando nós vemos pessoas que não têm bom projeto e sequer têm bom testemunho na cidade, a gente fala, vai votar, irmão, vai votar nesse. Olha, nós temos que votar primeiramente em pessoas que demonstrem capacidade para aquilo que está se propondo. Segundo, que tenha esse histórico que a gente vem falando, pessoas que têm pelo menos uma vida mais condizente com moral e bons costumes. E terceiro, essa questão de bom voto, irmão, esqueça isso. A gente precisa votar em pessoas que realmente a gente possa acreditar de alguma maneira que ela tenha alguma intenção de fazer algo em benefício da sociedade, no nosso caso, da cidade de Agudos. Então a gente vota em alguém que realmente tenha, e já vem com o histórico de algum tipo de trabalho que beneficia, que vai realmente fazer a diferença. 10º, votar em candidatos que tragam algum benefício para a sua cidade. Provérbios 10:11 diz, do bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos há júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. Então, é muito claro, pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta. Então, claro, a gente precisa tentar colocar o maior número de pessoas que sejam retas, pessoas que tenham idoneidade, o mais próximo disso, pelo menos, na sua vida, e que possa fazer a diferença, que ele fala, pela boca dos perversos é derrubada. E depois a gente começa a ver o quê? Esse monte de confusão, de problemas envolvendo corrupção, dinheiro que some, é uma coisa muito triste na cidade, no país, ver isso, né? Corrupção, e nós somos um país onde a corrupção aqui, infelizmente, ela tem sido cada vez mais favorecida através da impunidade que tem sido imposta. 11º, não votar pelo cabresto em troca de presentes. Provérbios 18:16 diz, com presentes o homem alarga o seu caminho e o leva diante dos grandes. Então, infelizmente, muitas pessoas hoje acabam votando porque estão presas por presentes, receberam presentes, agora é hora de pagar o seu presente. Então eu penso, isso então não é apenas o candidato que é corrupto, a pessoa que faz isso também é corrupta, porque ela foi comprada por um presente, alguma coisa que ela recebeu, independentemente se o candidato é ou não apropriado aquilo. Penúltimo, não votar em candidato despreparado para o cargo. Provérbios 26:8 diz, como quem atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Então votar numa pessoa despreparada é dar honra ao insensato. A gente está colocando lá pessoas que a gente sabe que não vão fazer um bom trabalho, a gente já tem consciência disso, porque não está preparada para aquilo. Tem pessoas, por exemplo, para ser vereador, a pessoa não sabe ler uma lei e analisar aquela lei, então ele assina qualquer coisa. Você está preparado? Porque o vereador precisa saber fazer isso. Se é candidato a prefeito, precisa saber exatamente o que deve fazer o prefeito, as situações, como vai pegar a prefeitura, o que fazer, como escolher a sua equipe, o segredo, porque ninguém trabalha sozinho. Então a gente precisa ver se a pessoa está qualificada para aquilo, se ela está adequada. Ela pode não ter experiência, porque isso tem que estar lá dentro, mas ela, acima de tudo, além da honestidade, ela precisa estar preparada para o cargo. E por último, votar em branco ou anular o voto. Bom, nesse caso, não é pecado anular o voto. É uma situação que a gente acaba deixando que outro seja eleito. Às vezes a gente pode chegar à conclusão de que nenhum voto ali, qualquer voto eu vou me arrepender. A gente deve procurar não votar em branco, mas se por fim chegar a essa conclusão, paciência, né? Mas a gente deve sempre tentar, eu creio assim que é meu ponto de vista, que a gente deve sempre estar modificando. Porque tudo aquilo que dá muita continuidade acaba viciando. E isso pode ser um prejuízo. Então a gente deve pensar bem. E eu vou contar uma parábola para vocês. E nessa parábola vai dar para entender bem como é que é importante a gente pensar na escolha. Porque dela depende toda uma sociedade, toda uma cidade. No caso de Agudos, aí são mais de 35 mil habitantes que depois vão ter que conviver com isso mais 4 anos. Diz assim, houve um político, então, processo, segundo a ilustração, quando a pessoa morria, ela recebia uma oportunidade para poder escolher onde ela queria ficar. E morreu um político, e
político já famoso, catedrático, muitos anos de vida, carreira pública, e ele chegou no céu. Então o anjo chegou lá: ô, seu político, tudo bem? Ele disse: tudo bem. Olha, não estamos muito acostumados a receber político aqui no céu. Ele falou: pois então, pois eu estou aqui. Ele falou: olha, o protocolo aqui do céu é o seguinte: o senhor vai passar 24 horas no inferno e depois o senhor vai passar 24 horas no céu. Depois das 48 horas o senhor escolhe onde o senhor quer entrar, onde vai ficar, só que aí é definitivo, não tem volta. Ele falou: não precisa disso não, eu já vou ficar direto no céu. Não, vamos ter que seguir o protocolo. Não, mas eu não tenho, não adianta, senhor, aqui não tem jeito do senhor dar jeitinho. Não tem como o senhor falar com os amigos, nem entrar com medida no Supremo. Aqui é assim: o senhor vai ficar 24 horas no inferno e 24 horas no céu, e depois o senhor escolhe. Fala: tudo bem, se não tem jeito, então muito bem. Não teve jeito de manipular lá, como todo brasileiro gosta de fazer, nem de arrumar advogado bom, então ele não teve escolha. Então o anjo pegou e falou: o senhor vai pegar, vou descer com o senhor no elevador. Então desceu com ele no elevador e disse: olha, quando ele chegou no inferno, apareceu lá o diabo, todo bem vestido, pintoso. Estava aquele som lindo lá no inferno, um lugar bonito, com praia, tinha cabanas para churrasco, cerveja, uma mulherada bonita. Então o diabo já veio todo legal, chegando para ele: e aí, como é que vai? Vamos chegando. Ele chegou lá, viu muitos dos amigos dele, pessoal do candidato de partido, tudo lá. E então já pegou, já entregou a mulher na mão dele lá, falou: ó, aqui seja bem-vindo, rapaz, se divirta mesmo, mas olha aqui. E ele ficou muito contente, aquela festa, música para tudo quanto é lado, e o diabo, e ele contando piada, todo mundo rindo, mas foi uma alegria muito grande, festa 24 horas. Aí terminou, o anjo falou: agora o senhor vai para o céu. Chegou no céu, viu lá o coral cantando, anjos, né, com as pessoas orando, lendo a Bíblia, um ambiente bem calmo, sossegado e tal. E terminou também as 24 horas, deram as 48 horas. O anjo chegou para ele: muito bem, candidato, muito bem, senhor político, agora é a hora do senhor fazer a escolha. Se o senhor vai querer ficar no inferno ou no céu. Eu devo lhe lembrar que o senhor fez a escolha, não tem volta. O senhor não vai ter como se arrepender. Ele disse: tudo bem, tudo bem, entendi. Ele falou: olha, seu anjo, o céu é lindo, hein? Eu gostei mesmo do céu. Gente, mas gente boa mesmo, né? Eu gostei de ver cada música, cada hino bonito, olha, é bacana, me lembrou até quando eu ia na igreja, é muito bom. Eu gostei mesmo dos anjos, mas olha, o senhor não vai me levar a mal, mas eu fui lá no inferno, eu me identifiquei com o inferno. Muita festa, mulheres, praia, tinha lugar de churrasco, música legal. O diabo, que gente boa que é ele, chegou lá, nada de chifrão, rabão. Olha, eu gostei mesmo, o senhor não vai levar a mão, não, seu anjo, mas eu vou ficar no inferno, que eu acho que eu me identifico mais. Ele falou: olha, o anjo disse a ele: ó, calma, lembre-se que não tem volta. Ele falou: não, tudo bem, é isso que você escolhe? Muito bem, agora o senhor vai sozinho. Desce o elevador e vai embora. Aí quando ele desceu, né, chegou no elevador, desceu. Quando ele chegou no inferno, que abriu a porta do elevador, e ele viu lá aquele fogaréu, gente gemendo. Aí o diabo, como ele gaguejou, não conseguia falar. Peraí, seu Satanás. Eu cheguei aqui anteontem, né? E encontrei aqui um lugar bonito, com churrasqueira, com praia, quiosque. Aqui estava lindo demais, mulher, vontade de música, o senhor contando piada. Agora eu estou vendo só gente gemendo. Ele falou: ontem nós estávamos em campanha, mas agora nós já conseguimos o seu voto. É assim. Então pensa bem, que de repente, depois que conseguir o seu voto, você vai conhecer o verdadeiro inferno na vida pública, na vida da cidade. Então, pensamos bem, mas não se esqueça. Se você não se lembrar dos outros, lembre-se pelo menos do quesito em que eu falo da oração. Nós precisamos orar a Deus, pedindo direção, para que Deus escolha. Ele coloque como prefeito e vice pessoas que ele possa usar para abençoar a cidade, a sociedade. Que ele possa colocar na Câmara vereadores e vereadoras que possam trabalhar em prol da cidade, voltar-se especialmente olhando para o lado dos mais pobres, os mais necessitados, os carentes, aquelas pessoas que realmente dependem do serviço público, elas não têm opção, elas não têm alternativa. E aí nós precisamos de pessoas com o coração que se
compadeça, que tenha compaixão das pessoas, que ele vá numa UPA, que ele vá num serviço público do SUS e ele veja a dificuldade das pessoas e ele vá então agir em favor disso, que veja a dificuldade das pessoas humildes, das pessoas mais pobres, muitas vezes sem muito estudo, dificuldade de arrumar emprego para sustentar a sua família, e ele pense realmente naquilo que possa ser feito de alguma maneira para ajudar essas pessoas, ajudar realmente aqueles que mais necessitam. Esse é o nosso desejo. A gente trouxe essa palavra para ajudar, que Deus possa nos iluminar e ajudar. Oro ao Senhor para que Ele estabeleça, não só em Agudos, mas em todos os municípios do país onde vão passar por eleições, pessoas que sejam, a gente sabe que não existe ninguém perfeito, mas pessoas que tenham a intenção de pôr em prática uma administração voltada realmente para ajudar a população da cidade, mas em especial os que mais sofrem, aqueles que precisam. O apóstolo Paulo fala que a cobrança dos apóstolos para ele é que se lembrasse dos mais pobres, e ele procurava fazer isso. Que isso seja uma verdade na vida dos nossos políticos. Pai Celestial, eu oro em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, por essas eleições, que o Senhor ilumine a população de Agudos e também a população de Bauru, de todas as cidades desse país, para que possam olhar com carinho o voto que vai dar, o candidato que vai colocar, tanto para prefeito, vice-prefeito, como também para vereadores. Que ele possa colocar pessoas, não porque recebeu presentes, mas pessoas que pelo menos demonstrem realmente, Senhor Deus, a chance de procurar fazer o melhor por aquela cidade. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Deus te abençoe. Se você achou que foi edificante para você, que te ajudou e que possa ajudar outras pessoas, compartilhe. Isso não é um fake news e com certeza vai ajudar a vida de muitas pessoas. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amanhã, às 19h20, nós estaremos direto da nossa congregação, com a igreja reunida, pregando novamente a palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Uma boa noite para todos. Muito obrigado pela sua atenção. Amém.